Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Não seja mimado e ainda espere favores. Eu, 28 anos na época, mulher, gostaria de compartilhar uma história de uma ex-colega de trabalho, Sara, 29 anos, mulher. Não só trabalhávamos juntas mais de 12 horas por dia, como também éramos colegas de casa, não por escolha, compartilhando acomodação para funcionários. Tudo isso aconteceu em 2020, embora estivéssemos trabalhando em turismo, estávamos muito ocupadas porque ninguém podia viajar para fora do estado, então todos estavam aproveitando o próprio quintal, por assim dizer. Se você tem experiência nesse tipo de carreira, sabe que precisa se dar bem com os outros e viver em harmonia comunitária, porque está constantemente cercado pelas mesmas pessoas o tempo todo e não pode realmente escapar delas, nem mesmo em sua vida doméstica. A maioria das pessoas é extra-atenciosa, dadas as circunstâncias. Mas não Sara. Sara tinha, e só posso presumir que ainda tem, o senso mais distorcido de direito, incluindo exigir usar minha conta da Netflix e me assediar pessoalmente quando mudei minha senha, até ser advertida, mas não demitida, por intimidar fisicamente outras funcionárias, até ser diretamente confrontacional ao se recusar a pagar sua parte do dinheiro do combustível quando me implorou o dia todo para levá-lo à capital, a 3 horas de distância. No final das contas, o trabalho não me pagava o suficiente para aturar suas palhaçadas, entre outras coisas. Quem não demite um funcionário que agride fisicamente e grita com seu supervisor na frente dos hóspedes? E pouco tempo depois desse incidente, eu mudei para um emprego muito melhor remunerado. Mas eu divago. Tínhamos outro colega de casa, colega de trabalho morando conosco, 55 anos, homem. Os dois estavam fazendo o jantar. Eu não estava envolvida de forma alguma e estava no meu quarto. Sara bate na minha porta segurando minha garrafa de vinho. Você comprou isso na loja de bebidas aqui perto? Respondi que não, comprei na cidade a 3 horas de distância. Ela se virou e voltou para a cozinha, dizendo ao nosso outro colega de casa, vou beber isso hoje à noite e repor, e colocou a garrafa na mesa de jantar e continuou conversando com ele. Acontece que era uma garrafa barata de vinho que eu comprei para cozinhar lentamente as bochechas de boi que estavam na geladeira, não para beber. Na verdade, teria um gosto bem ruim para beber. Fui até a cozinha, disse a Sara que esse não é um bom vinho para beber, por favor não use, e coloquei de volta na minha prateleira na despensa. Não foi surpresa para ninguém ver mais tarde naquela noite que Sara realmente tinha aberto meu vinho e agora estava na prateleira dela. O nível de desrespeito era demais e eu estava oficialmente acabada. Na manhã seguinte, acordamos cedo para ir trabalhar, geralmente saímos de casa por volta das 5h40 para começar às 6 horas. Sara não tem carro e eu dirijo todos para o trabalho todos os dias. Sara, nem o outro colega de casa, aliás, nunca me deu um único centavo em dinheiro de combustível durante toda a temporada. Naquele dia, o colega de casa estava fora indo a uma consulta médica. Sara, cronicamente atrasada, ainda estava se arrumando, enquanto eu já estava com meu café na mão e indo para o meu carro. Ela nem se deu ao trabalho de dizer bom dia, muito menos mencionar algo sobre minha garrafa de vinho que eu especificamente pedi para ela não usar. No entanto, ela estava me dizendo para esperar por ela porque estava quase pronta. Deixei bem claro que, devido ao seu desrespeito e senso de direito, ela não era mais bem-vinda no meu carro e teria que organizar seu próprio transporte a partir de agora, e saí. Ela ficou atônita. Quando estava abrindo a porta do motorista, ela sai da casa furiosa perguntando: espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu respondi: você não é minha amiga e eu não te devo nenhum favor. Confusa, ela cuspiu um eu sei. Eu respondi, ótimo, e fui trabalhar sozinha. Ela propositalmente não falou comigo depois disso, o que foi realmente muito gentil da parte dela, considerando sua maneira usual passivo-agressiva e depreciativa de falar com as pessoas que ela achava que era melhor. Os destaques incluem ela sorrindo e acenando para um grupo de colegas de trabalho em um navio diferente, que inclui eu mesma, comigo acenando de volta entusiasticamente com um grande sorriso no rosto. Quando ela percebeu que era eu, imediatamente baixou a mão e parecia que alguém tinha acabado de socar a mãe dela no rosto. Eu realmente gostei dos últimos turnos que tive lá antes de sair de vez.
Quando saí, ela disse ao meu chefe que eu tinha passado por cima do telefone dela com meu carro. Descobri que pouco tempo depois, ela foi demitida. Meu tio está esgotando a conta bancária do meu avô de 100 anos todo mês. Contexto: meu avô materno teve 2 filhos, minha mãe e meu tio. Minha avó morreu há mais de 30 anos. Minha mãe morreu há 3 anos. Até o ano passado, meu avô morava com meu tio viciado em drogas em um apartamento em um subúrbio da minha cidade. Quando meu tio desmaiou em pé e machucou o quadril tão gravemente que teve que ir ao hospital para cirurgia e reabilitação quase 2 anos atrás, eu e meus irmãos percebemos o quão ruins eram as condições de vida do meu avô naquele apartamento imundo. Só os lençóis manchados de sangue já seriam suficientes para fazer você vomitar. Demorou alguns meses devido à minha própria situação de vida, mas consegui trazer meu avô para morar comigo no ano passado. Tivemos que tirar toda a roupa dele e trocá-la por roupas novas sem deixar tocar em qualquer superfície, fazê-lo andar descalço até o carro e trazer nada além de seu andador, carteira, telefone, carregador e estojo de óculos. Até agora, parece que evitamos trazer percevejos. Meu tio não queria que eu fizesse isso, é claro, mas o que ele poderia fazer? Qualquer reclamação ou ligação que ele tentasse fazer resultaria em alguém de alguma agência vendo seu apartamento e ele sendo despejado na melhor das hipóteses e preso na pior. Meu avô estava em tão mau estado que eu estava 100% certa de que tudo que eu poderia fazer era deixá-lo passar seus últimos dias ou semanas em um ambiente limpo e agradável. Em vez disso, ele passou do tamanho médio para o tamanho extra grande, comemorou seu 100º aniversário e ainda está indo forte. Na casa do meu tio, ele sempre dizia que não estava com fome, mas agora que ninguém estava dizendo que não podiam pagar comida, ele tinha um apetite 100% normal, principalmente por pudim, mas ele está sob ordens médicas para comer o que quiser. Comprei para ele uma cama, colchão, roupas, 2 guarda-roupas inteiros quando ele ganhou peso por realmente poder comer, coisas para guardá-los, uma cadeira confortável e uma mesa. Ele ainda está usando o Android que comprei para ele algumas semanas depois que minha mãe morreu, já que ele não podia mais pegar o dela emprestado. Ele nunca consegue lembrar como enviar mensagens de texto ou fazer ligações, mas pode atender ligações e adora navegar na web, está no meu plano e eu pago toda a conta. O cabo e a internet haviam sido cortados no apartamento por meses, então eu atualizei para um plano de dados ilimitados, e tinha sido sua única fonte de entretenimento lá. Não pego o dinheiro dele para utilidades ou outras despesas domésticas. Meu colega de quarto permitiu que ele usasse uma mini geladeira, um criado mudo e 2 abajures que ele não está usando. Meu irmão comprou uma TV para ele e trouxe um centro de entretenimento da garagem para exibi-la. Os netos e bisnetos podem vir visitá-lo. Ninguém além de mim conseguia pisar naquele apartamento imundo mesmo antes de percebermos quão graves eram as condições. De jeito nenhum poderíamos submeter as crianças a isso. Tivemos 2 grandes festas para seu 100º aniversário e Dia dos Pais. Temos 4 gatos aqui que ele adora receber visitas ao longo do dia. Registrei-o para votar neste endereço e peço para ele uma cédula pelo correio a cada eleição primária e geral. Consegui cadastrá-lo no programa de atendimento domiciliar do VA, então médicos do VA vêm fazer check UPS, dar vacinas, tirar sangue para exames, etc. aqui em casa, algo que meu tio nunca poderia ter feito mesmo que tivesse energia para estar ciente disso, porque ele não poderia deixar o pessoal médico ver a sujeira em que ele estava vivendo lá. Uma assistente social veio se encontrar com ele e registrou seus desejos em relação aos cuidados e ao fim da vida. Eles têm um auxiliar de saúde domiciliar que vem 3 vezes por semana para fazer banho, barbear, etc. e nos conectaram com um podólogo que faz visitas domiciliares para idosos para cuidados com as unhas. Sim, as unhas dos idosos realmente são incrivelmente grossas e rígidas e não podem ser cortadas do jeito que fazemos com as nossas, mas eu divago, então suas unhas dos pés não são mais afiadas e deformadas. Resumindo, sua vida e saúde são 1 milhão de vezes melhores e mais felizes aqui. Minha irmã, assistente médica, regularmente me envia mensagens de texto me agradecendo por tê-lo acolhido para que ele não acabasse nos asilos que ela vê no trabalho. Foi por volta do Dia dos Pais deste ano que meu pai expressou o que eu vinha sentindo há um tempo, mas nunca disse em voz alta ou me permiti pensar conscientemente que eu salvei a vida dele. História: meu tio entregou o cartão de débito do meu avô quando o mudamos. Ele deve ter sabido que eu simplesmente solicitaria um novo para ele se ele não fizesse. Eu peguei um extrato bancário do apartamento nas semanas que antecederam a mudança, então eu tinha o número da conta do meu avô, e meu avô sabe o próprio número do seguro social, graças a Deus, ou eu não seria capaz de reabastecer suas receitas por telefone, então, com seu consentimento e participação,
Configurei o banco móvel para sua conta no meu telefone para monitorar seu saldo e quando ele recebe seus depósitos de seguro social e pensão de guerra. A maioria das despesas são para pagar remédios online, pedidos do Instacart e $300 por mês para um cobrador de dívidas porque, claro, ele simplesmente deu o cartão de crédito para minha mãe alguns anos antes de ela literalmente beber até a morte, e ninguém estava fazendo pagamentos nele por anos. Recebemos a carta sobre isso pouco depois de eu ter registrado sua mudança de endereço. A dívida estava em seu nome, e eu não queria lidar com a dor de cabeça de eles continuarem atrás dele enquanto ele estava vivo ou depois que ele morresse. Então configurei um plano de pagamento mensal online. Será quitado em mais 3 meses. Meu tio também deixou as contas médicas do meu avô ficarem em aberto por um tempo e eventualmente o inscreveu em um plano de pagamento mensal minúsculo para isso, porque pagar tudo de uma vez significaria menos dinheiro para meu tio pegar na época. Paguei o saldo de uma vez. Naturalmente, meu tio pegava todo o dinheiro dele quando meu avô morava com ele. No primeiro mês depois de mudá-lo, meu tio tentou me dizer que meu avô ainda lhe devia metade do aluguel todo mês porque o nome dele estava no contrato. Acreditei nele, mas liguei para o gerente no número listado no saguão e perguntei quando o contrato deles terminava e compartilhei a história de como tive que mudá-lo porque meu tio não podia mais cuidar dele. O gerente ficou confuso. O nome do meu avô não estava no contrato, apenas o do meu tio. Sério? Meu tio nunca respondeu a minha mensagem de texto zombando dele por tal mentira estúpida. Mas só porque meu avô estava fora de sua casa não significava que os pedidos de dinheiro pararam. Por um lado, meu tio já havia inserido o cartão de débito do meu avô no aplicativo Grubhub em seu telefone, então ele ainda o usa regularmente para fazer pedidos no Grubhub várias vezes por mês. Estava fazendo isso quase diariamente antes de eu finalmente perder a paciência com isso via mensagem de texto. Ambos têm caixape em seus telefones, e enquanto meu avô não sabe como usá-lo, quando meu tio pede dinheiro, meu avô sempre consente e então eu tenho que enviar. Ou meu avô ficaria extremamente angustiado e chateado. Meu avô não tem demência nem nada. Para 100 anos, suas faculdades mentais são incríveis. Ele não consegue lembrar que dia e fará a mesma pergunta 3 vezes em 1 minuto, mas reconhece todo mundo, pode ler e assistir TV e compreender tudo, dizer o que precisa e, exceto por alguma repetição, ter conversas completamente normais. Mas ele sempre foi um otário quando minha sanguessuga de mãe e tio pedem dinheiro. Ele é literalmente incapaz de dizer não. E se eu simplesmente me recusasse a deixá-lo fazer isso ou me recusasse a deixá-lo falar com meu tio, como bloquear o número dele ou algo assim, isso deixaria chateado. Então meu tio continua pedindo dinheiro diariamente a partir da metade de cada mês, e ele sempre consegue. Hoje à noite, ele concordou em dar ao meu tio $56. Azar, é o fim do mês, e ele está quebrado. E eu também, eu realmente estou, recebo meu salário em 2 dias. Não disse ao meu avô que ele está quebrado porque ele não entenderia por que e entraria em pânico, mas eu detalhei todas as despesas que ele teve este mês e enviei os valores por mensagem de texto para o meu tio para provar que ele estava quebrado e que não era porque eu estou pegando dinheiro dele. Entre o Grubhub e seus constantes pedidos de dinheiro, meu tio pegou $789,34 só este mês do pai de 100 anos que ele quase negligenciou até a morte. Peguei $35 por 2 corridas de Uber para poder chegar em casa mais rápido para fazer o jantar dele em 2 dias. Meu avô me disse, meu dinheiro é seu dinheiro para usar como eu quiser porque eu cuido dele. Eu nunca faria isso, mas ocasionalmente uso para corridas de Uber para casa apenas se eu estiver indo para casa para fazer tarefas ou fazer o jantar. Nunca para algo divertido. E qual foi a resposta do meu tio? Eu nunca deveria ter configurado um plano de pagamento para a dívida daquele cartão de crédito não pago. Eles nunca iriam atrás de um homem de 100 anos. Sim, esse é o problema. Eu disse a ele para resolver isso com eles ou com minha mãe, e ele não respondeu. Nunca pague nenhuma dívida, é a filosofia de vida do meu tio. Quando uma conta de luz chegou quando ele estava no hospital, ele me disse para apenas enviar $50 para que eles não desliguem as luzes. Paguei todo o saldo de mais de $200 do cartão do meu avô porque eu não confiava que funcionasse assim, e a ideia de meu avô estar sozinho no apartamento quando a energia acabasse me incomodava mais do que ele ter menos dinheiro na conta para o meu tio pegar. Compartilhei os números com minhas irmãs e meu pai. Eles concordam que é inconcebível, mas também não têm ideia de como parar isso porque meu avô simplesmente não dirá não. E a única alternativa é chateá-lo ao se recusar a deixá-lo continuar dando dinheiro. Valeria a pena? Seria seguro para a saúde dele?
Não temos medo de nosso tio envolver a lei ou qualquer pessoa. Novamente, envolver qualquer pessoa de fora em seus negócios é um risco que ele não pode correr, não importa o que, mas do efeito que teria no meu avô. Atualmente nos damos muito bem. Se ele começar a me ver como um inimigo ou a descontar em mim, nossa convivência seria um desastre. Essa parece ser a única maneira de impedir que seu filho o sangre até a morte, e apesar de nossa raiva por seu filho usá-lo dessa forma para financiar seu vício em drogas, ninguém está sugerindo que corramos esse risco. E as pessoas dizem que seus filhos cuidarão de você na velhice. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!